E o Ministério Público do Distrito Federal passou a apontar uma possível ligação entre esse esquema de fraudes na folha dos servidores do GDF e o escândalo do desconto indevido do INSS, aquele mesmo que eu estava falando para vocês. Segundo os investigadores, o modelo teria nascido no Distrito Federal e depois teria sido replicado em um programa federal. Nossa repórter Marília Ribeiro é quem traz agora os detalhes sobre essa nova frente de investigação e como é que os órgãos de controle enxergam essa conexão entre os dois casos. Marília, muito boa tarde. Conta pra gente essa conexão, essa possível conexão. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Neila, aponta ali um certo elo entre essas duas fraudes. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Contexto nessa sexta-feira. Hoje, então, nós tivemos essa operação Juro Zero, que foi aí, então, autorizada pelo Ministério Público do DF, e eles apontaram aí um certo elo entre os desvios das aposentadorias e pensões do INSS, aquele que nós noticiamos aqui há bastante tempo. Tivemos aí operações acontecendo durante todo o ano passado e esse ano também, onde temos também já pessoas presas em relação a esse esquema. E agora, então, o Ministério Público vê um elo em relação à operação de hoje. De acordo, então, com o Ministério Público, essas fraudes que estavam acontecendo dentro do BRB, que ele fazia um esquema de débitos automáticos não autorizados e também fraudava ali em consignados. As apurações da nossa colunista Mirelle Pinheiro aqui do Metrópolis mostram que os investigadores dizem que, na prática, teve uma origem aqui no Distrito Federal e depois um efeito na esfera nacional. Ou seja, nasceu aqui no DF, mas depois acabou se espalhando por todo o país, através, então, fazendo referência ao programa Meu INSS Vale Mais, que é operado pela PicPay e estruturado, ainda de acordo com o Ministério Público, sob o mesmo modelo jurídico financeiro utilizado aqui no DF. Então, o modelo que estava sendo utilizado dessa fraude aqui no Distrito Federal servia como base em outros estados do Brasil. A operação de hoje, ela apura a existência de um esquema que teria transformado a folha de pagamento dos servidores distritais em uma fonte de ganhos ilegais. De acordo com o Ministério Público, a estrutura envolvia aí a criação de mecanismos normativos, descontos em folha, cobrança de juros disfarçados de taxas e folhas deliberadas na fiscalização. Nós temos, então, Neila, uma nota que foi emitida pela Secretaria de Economia aqui do Distrito Federal, que teve ali busca e apreensão na sua pasta, então acabou confirmando que, de fato, nós tivemos, então, o Ministério Público fazendo essa busca e apreensão na pasta. Já a PicPay, ela nega qualquer irregularidade em relação a esse esquema e os demais envolvidos dessa operação acabaram não se manifestando e o espaço segue aberto. Os promotores que fazem toda essa investigação, eles sustentam que a engrenagem começou a ser construída em 2020 e ganhou força em 2024, quando um decreto do governo do Distrito Federal, na gestão do ex-governador Ibanez Rocha, criou uma modalidade de desconto para operações classificadas como sem cobrança de juros. Entre os alvos da operação de hoje, nós temos o Banco de Brasília, o BRB, tivemos também a Secretaria de Economia do Distrito Federal, o Instituto de Previdência dos Servidores do DF, o IPREV-DF, e a PicPay e associações ligadas ao caso. Além de nomes também que a gente já passou por aqui no Contexto Metrópolis, como, por exemplo, o nome de Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do BRB, ele que atuou ali entre 2019 e 2025 na presidência do Banco de Brasília e que está preso por conta de outra operação. Operação Compliance Zero, que investiga os desvios ali, as fraudes envolvendo o Banco Master do banqueiro Daniel Vorcaro. Paulo Henrique Costa, que de acordo com as apurações, está caminhando aí para poder fazer uma delação premiada, mas segue preso aqui em Brasília. Além dele, também tivemos aí como alvo o Ney Ferraz Júnior, ele que é ex-secretário de Economia aqui do Distrito Federal. Neila. Muito bem, Marília Ribeiro, muito obrigada pelas informações. E nós recebemos a nota do PicPay, vamos ler aqui para vocês. PicPay reafirma o seu compromisso com a estrita observância da legislação
e da regulamentação aplicáveis aos setores financeiro e de meios de pagamento. A companhia não reconhece qualquer irregularidade nas operações mencionadas e rejeita a alegação de cobrança indevida. Seus produtos e serviços são estruturados e ofertados em conformidade com as normas vigentes e submetidos a rigorosos mecanismos de controle e supervisão. O valor antecipado era disponibilizado no próprio cartão do cliente, depois de feita a solicitação por ele mesmo no aplicativo, sem intermediários ou associações e sem cobrança nessa modalidade. O PicPay mantém uma sólida estrutura de governança corporativa, gestão de riscos e compliance, alinhada às melhores práticas de mercado e aos mais elevados padrões regulatórios. A empresa seguirá colaborando plenamente com as autoridades competentes e está confiante de que quaisquer esclarecimentos necessários confirmarão a regularidade da sua atuação. Bom, deixa eu chamar o intervalo comercial, breve intervalo comercial para quem nos assiste.